Alô, meus alunos do oitavo ano, Márcio Macedo, mais uma vez com vocês, seu professor de matemática. Bom, gente, olha só, vocês vão fazer essa semana a minha prova P1 do segundo trimestre. Então, o assunto será triângulos e quadriláteros. Então, a melhor forma de vocês estudarem, além de reverem todas as videoaulas, todos os exercícios que nós passamos, eu escolhi alguns, tanto de triângulos quanto de quadriláteros, para resolver com vocês aqui. Eu acho que é a melhor maneira da gente preparar e estudar para esta minha avaliação. Vamos lá então? Então a primeira parte a gente vai falar sobre triângulos, tá ok? Depois falaremos sobre quadriláteros. Então lá no livro de vocês, na parte de triângulo, está lá o exercício 3, tá ok? Está lá, classifique os triângulos quanto às medidas dos seus lados e de seus ângulos. Então a classificação de um triângulo, ela pode ser tanto quanto ao lado, tanto quanto ao ângulo. Quanto ao lado, nós temos aqueles, o escaleno, que tem 3 lados diferentes, o equilátero, que tem 3 lados iguais, e o isósceles, que tem 2 lados iguais. Quanto ao ângulo, aí esse cara pode ser acutângulo, se os caras forem menores que 60 graus. Ele pode ser retângulo, se um dos ângulos for reto, ou ele pode ser obtusângulo, se um dos ângulos for maior que 180 graus. Então, na letra A ali eu tenho 3 ângulos menores que 90. Obviamente, então esse cara será um acutângulo. E os 3 ângulos são iguais, e os 3 lados iguais. Então, esse cara é um equilátero. Então, na letra A, ele é equilátero acutângulo. Na letra B, nós temos um ângulo reto. Então, esse cara é retângulo. Porém, os 3 lados são diferentes. Então, ele é escaleno retângulo, ou retângulo escaleno, tanto faz, tá? Na letra C, nós temos 3 ângulos menores que 90. Então, ele é acutângulo. Porém, 2 lados são iguais. Neste caso, ele é um isósceles acutângulo. Na letra D, nós temos 3 lados diferentes e um ângulo maior que 180. Então, esse cara será escaleno e obtusângulo, tá ok? Então, o triângulo é classificado quanto ao lado e quanto ao ângulo. Agora, não é todas as 3 medidas que podem formar um triângulo. Nós temos regrinhas. Quais são as regrinhas para se formar um triângulo? O lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, esse exercício que está lá agora com você é justamente para verificar isso. Verifique se é possível construir um triângulo cujas medidas dos lados são dadas a seguir, tá? Justificando se é verdadeiro ou falso. Então, eu tenho 3, 4 e 5. Então, eu vou pegar primeiro. 3 é menor que 5 mais 4? Sim. 4 é menor que 5 mais 3? Sim. 5 é menor que 4 mais 3? Sim. Então, é possível construir um triângulo com a letra A. Na letra B, eu tenho 2, 10 e 5. Então, nós vamos lá. 2 é menor que 10 mais 5? Sim. 5 é menor que 10 mais 2? Sim. 10 é menor que 5 mais 2? Não, não é. 10 é maior do que 5 mais 2. Logo, é falso essa afirmação. Portanto, eu não posso construir um triângulo com essas 3 medidas. Eu tenho lá 8, 12 e 13. 8 é menor que 12 mais 13? Com certeza. 12 é menor que 8 mais 13? Sim. 13 é menor que 8 mais 12? Sim. Então, eu posso construir um triângulo. Na letra D, 13, 12 e 5. 13 é menor que 12 mais 5? Sim. 12 é menor que 13 mais 5? Sim. E 5 é menor que 13 mais 12? Também. Então, eu também posso construir um triângulo. Exercício 4 ainda no mesmo, agora é com você. 2 lados de um triângulo medem 14,6 e 7,4. Sabendo que a medida do maior lado em centímetros é o número inteiro maior que 17, quais são as possíveis medidas desse lado? Então, nós temos um probleminha para pensar, e é assim que a avaliação de vocês vai buscar trabalhar com a mente de vocês. Então, eu sei que um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, ele está dizendo que é um número inteiro maior que 17. Número inteiro maior que 17, então esse cara tem que ser
menor que a soma de 14,6 mais 7,4, certo? Então, 14,6 mais 7,4, esse cara tem que ser maior que 22, perdão, menor que 22. Caso contrário, não vai poder fazer. Mas como ele tem que ser maior que 17, então nós já temos quem é que é maior de 17 e menor que 22? 18, 19, 20 e 21, que são as respostas possíveis, certo? Tranquilaço? Então, viu bem, ó, o cara tem que ser maior que 17, mas tem que ser menor que a soma dos outros dois. A soma dos outros dois dá 22, então esse cara só pode ser quem? 18, 19, 20 e 21. Qualquer um desses quatro lados forma triângulo. Show? Então nós temos lá na figura AB é bissetriz, AS é bissetriz de A. Nas condições, quais são as medidas desconhecidas dos ângulos internos do triângulo ABC? Bem, se esse cara é bissetriz, significa que ele vai dividir o ângulo A na metade, correto? Então, ó, se eu tenho que esse cara vale 72, o seu complemento só pode ser, perdão, o seu suplemento só pode ser 108. Então, vá lá ao lado do 72, só pode ser 108. Se é 108 com 28, então vai dar quanto? 136. Que vai faltar quanto para formar o ângulo lá em cima? 44. 44 de um lado, 44 do outro, já que ele é bissetriz, vai dar 88. Então eu tenho 88 com 28, vai dar um determinado valor, que eu tenho 88 com 28, 108, 108, 116, que para chegar ao 180, já que a soma dos ângulos internos é 180, certo? Então, ó, é o que eu tenho aqui, ó, 28, vou marcar aqui para vocês, ó. Opa, vamos voltar aqui. Se eu tenho aqui, ó, meu amigo aqui, 28, certo? 28. Aqui eu tenho 88. A soma desses dois vai dar 106. 106 com 64 vai dar 180. Certo? 116 com 84 dá 180. Então, esse B só pode ser 64. Show de bola? Bom, agora para o próximo exercício, está lá. Calcular a medida de cada ângulo externo. Vamos lembrar que o ângulo externo posso calcular de duas maneiras. Ou esse cara é a soma dos dois internos opostos, ou a soma de todos os externos sempre tem que dar quanto? Tem que dar 360. Então, se eu tenho 9x, 6x e 12x, vou somar isso e isso tem que ser igual a 360. Se é igual a 360, vai dar 27x igual a 360. 360 por 27 dará 13 graus e 20 minutos. Então, esse cara vale 13 graus e 20 minutos. Ok? Tranquilaço, né? Então, não posso esquecer, hein? Quadriláteros. Agora, a revisão de quadriláteros. O que eu escolhi para resolvermos junto com vocês? Também questões que têm a ver com a avaliação de vocês. Não esquecer que a proporção, duas regras básicas de quadriláteros são que ângulos consecutivos tem que dar 180 e que a soma dos ângulos internos tem que dar 360, certo? Então não esqueçam disso, hein? Ângulos consecutivos dá 180, mas também a soma dos internos, todos esses internos, tem que dar 360. Então, eu posso fazer das duas formas. Eu peguei aqui, ó, x mais 30, mais x mais 20, mais x mais 10, que são todos eles, tem que dar 360. Achando, então, x igual a 75. Então, se x é 75, faço as outras contas, 85, 95 e 105. Neste outro caso aqui, da mesma forma, 2x mais x mais 30 mais x mais 5 tem que dar 360, já que a soma dos ângulos internos tem que ser 360.
faço a conta, acho x igual a 65. Substituo no valor e acho o valor dos outros ângulos. No paralelogramo, então vamos lá, eu tenho lá, determine o valor e a medida da diagonal do paralelogramo nos casos a seguir. Bom, qual é a propriedade que o paralelogramo tem? Se eu tenho lá, ó, 2x igual a 12, eu tenho que a propriedade do paralelogramo é que elas se interceptam em lados congruentes. Esse cara é igual a esse, assim como esse é esse. Então, ó, 6 não é igual a 6? Então, 12 tem que ser igual a 2x. Então, 12 igual a 2x, x tem que ser 6. Agora aqui, ó, se eu tenho k igual a k, eu tenho que x mais 5 igual a 2x mais 1. Faço a conta, chego que x é igual a 4. Então, x igual a 4, substituo o valor e tenho o valor de b. Correto? Então, a propriedade principal do paralelogramo é que as suas diagonais vão se interceptar dividindo em lados congruentes, em segmentos congruentes, né? Outra propriedade também muito fácil, muito interessante na resolução dos exercícios. Determine os valores de x e y no retângulo apresentado a seguir. Então, eu tenho lá x, y. Se esse cara é 114, o seu suplemento é 66. De cara, eu já tenho que saber isso. Sempre que eu tenho uma reta, eu tenho que ter 180 graus. Então, olha só. Se esse é x, esse é x, esse é 66, a soma interna tem que dar 180. X mais 66. Então, faço a minha continha e esse cara vai dar quem? 33. 57 é o suplemento. Só para não esquecer que eu tenho o seguinte aqui, ó, a soma do externo 66 é igual à soma dos internos opostos. Por isso, 66 é igual à soma de y mais y, certo? Calculando o valor de y igual a 33, eu tenho então como calcular todos os outros valores, já que esse cara é 33, aí eu faço a conta e acho todo o restante, certo? Já que esse cara, aqui ó, y mais x mais 33 tem que dar, certo? 180, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180, achando o x igual a 57. Losango, também as propriedades, lembrando que as propriedades que valem para um quadrilátero valem para outro. Também, uma das propriedades fundamentais que nós já vimos é que as diagonais cortam-se em valores congruentes. Então, se eu tenho lá a medida, que é a medida x e y dos ângulos indicados, como é que eu vou fazer isso? Esse cara vale 90 graus, já que como ele corta no ponto central, o losango, tá? Ele monta ângulos retos. Ele está dizendo para você que todo losango, o ângulo central que aqui está, ele faz um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui, um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui. Então, no losango tem 4 ângulos retos, então x mais 37 tem que valer 90. Então, x vai valer 53. Se x vale 53, já achei esse cara aqui. Correto? Agora, para achar y, também bem fácil de fazer, certo? Por quê? 90 mais 53, já que eu achei 53, que é o complemento, é quanto falta para chegar a y. Então, y será igual a 37, certo? 37 com 53 dá quanto? Dá 90, que é justamente o valor que falta para chegar aqui. Correto? Show de bola? Tranquilaço? Então, vamos para o próximo exercício. Esse é bem interessante, tá? Olha só, eu tenho um quadrado, um retângulo, pode ser tanto um quanto o outro, mas ó, tá dizendo lá em cima que vale 35, y e x. E eu tenho um ângulo Z aqui embaixo. Bom, como é que eu vou saber quem vale quem? Bom, primeira coisa,
A diagonal do quadrado sempre é a sua bissetriz. Então, de cara, se a diagonal, que é esse cara que aqui, ó, tá, ó, que eu estou riscando aqui agora, é a bissetriz do quadrado, esse x aqui, como todo ângulo do quadrado é 90, a metade de 90 é 45. Então, esse cara vale 45. Sobra 45 para o outro lado. Se sobra 45 para o outro lado, poxa, eu já tenho 35, então só sobra 10 para o y. Então, já tenho 10 aqui, certo? Ah, Márcio, mas e o z? Como é que vai fazer? Poxa, se eu já tenho 10 aqui e eu sei que esse cara é bissetriz, aqui vale também 45. Então, ó, 10 com 45, 55. Então, o z é quanto falta para chegar a 180, que será 125. Certo? Bom, mais uma questão do quadrilátero de vocês lá, ó. Eu tenho calcular a medida de cada ângulo interno do trapézio. Então, eu tenho lá, ó, x mais 32 e y 68. Conforme eu falei para vocês, uma das propriedades fundamentais do paralelogramo, ou do quadrilátero, basicamente, né, é que esses caras aqui, ó, são suplementares, tanto esse quanto esse. Então, y vai ser quanto falta para chegar a 180. Então, se eu já tenho 68, quanto falta para chegar a 180? Falta exatamente 112. Se eu já tenho aqui, ó, x mais 32, somo com x, vejo quanto falta para chegar a 180. Então, x será 74. Faço a continha. X mais x, o 32 passa para o outro lado. 180 menos 32 dá 148. Metade de 148, 74. Viu? Parece difícil, mas não é. Outra parte bem interessante é do trapézio isósceles, já que o seu trapézio é isósceles, significa que os seus lados são iguais, seus lados laterais, certo? Então, quando ele fala que o trapézio é isósceles, quando ele chama aqui o cara de isósceles, automaticamente você já tem que saber que esse lado que aqui está é igual a esse lado que aqui está. Os lados laterais são iguais. Tá? Então, se eu tenho em cima 70 e embaixo 100, os lados são iguais, o seu perímetro mede 220, então se eu somar 70 com 100 dá 170. X mais x dá 2x. Então, 220 menos 170 dá 50. Metade de 50 é 25. Logo, x vale 25. Correto? Gente, ó, espero que vocês tenham aprendido, tenha servido a resolução dos exercícios. Estudem bastante para a nossa avaliaçãozinha. Qualquer dúvida, manda para a gente, tá? Um abraço.